a cruz do Evangelho. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas, algumas igrejas que com bandeiras estão querendo atrair as pessoas, querendo tirar, parem de sofrer, né? Querendo trazer ou levantar outras bandeiras para atrair as pessoas, porque o sofrimento é uma coisa que, independente do que você está fazendo ou vivendo, ele vai acontecer. Jesus sempre encontrou pessoas sofrendo, ele não pôde curar a todos. Lá no tanque de Betesda estava cheio de gente sofrendo, querendo ser curada, querendo receber o milagre. Jesus chegou naquele tanque e só curou uma pessoa só. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que as pessoas vão continuar sofrendo e Deus não tem nada a ver com o sofrimento das pessoas. De que se queixa o homem mortal de seus próprios pecados. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E às vezes está colhendo a consequência da sua própria decisão, da sua própria atitude, da sua própria escolha, porque a vida é feita de escolhas. Nós vivemos na dimensão do natural. O natural é onde você decide, é onde você age, é onde você escolhe. E Deus age na dimensão do sobrenatural. Deus pode entrar no natural, pode, com o sobrenatural. Mas o natural você colhe as consequências das suas próprias decisões. Amém, queridos? Você colhe. Isso não quer dizer que Deus vai ficar insensível, mas quando há propósito, Deus entra com o sobrenatural. E o sobrenatural é para nos dar o escape, nos dar o livramento, então para transformar a maldição em bênção na nossa vida. Agora, não podemos anular a cruz, porque não existe evangelho sem cruz. O que a cruz revela para você? A cruz revela escândalo. A cruz revela loucura. Lá no livro, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É loucura para os gentios, mas sabedoria para os judeus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender assim com muita... Vou descer um pouquinho. Precisão. Eu falei a semana passada aqui sobre, nós vivemos sobre a égide de dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Em outras palavras, o mundo visível e o mundo invisível. Os cristãos não podem olhar a sua vida na perspectiva do mundo visível. Porque o mundo visível é o mundo natural, é o mundo que você não consegue enxergar dentro da dimensão e da perspectiva espiritual.
As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Os espirituais discernem e não são discernidos de nada. Por isso nós precisamos entender que, às vezes, a pregação do Evangelho, que está linkado, associado à cruz, isso pode ser loucura para os que perecem, os que não conseguem enxergar, os que estão na dimensão do mundo visível, mas você está na dimensão do mundo invisível. Primeiro, para você entender, as coisas acontecem primeiro no mundo invisível. Vamos melhorar aqui para você ter um entendimento mais claro. Quando Deus dá uma visão, a origem dessa visão primeiro aconteceu aonde? No mundo invisível. Aí Deus levanta alguém para interceder por aquilo que já aconteceu, que já é real no mundo invisível. Para que Deus levanta o intercessor? Para quebrar, cortar, desfazer, anular. Amém? Deus levanta uma atalaia que está na posição ali, não está dormindo espiritualmente, mas está atento ao que está acontecendo, para trazer livramento, para dar o escape. Eu vou contar uma história aqui, que aconteceu aqui em Salvador, um pastor tradicional ele, e ele teve uma visão na época que a linha verde foi inaugurada. Vocês se lembram que falaram muito, é muito perigosa, com curvas sinuosas e tal, etc. Ele teve uma visão, ou um sonho, não sei, e ele se viu nesse sonho, dentro de um carro, no meio daquelas curvas sinuosas, e de repente viu um carro, um caminhão, uma caçamba, sei lá. Ele só viu o farol daquele carro e bateu contra o carro que ele estava, numa curva. E de repente ele se viu dentro de um caixão. E a esposa dele olhando, todo mundo chorando e tal, e ele foi e contou para a esposa. Mas como eles eram tradicionais, e os tradicionais às vezes não dão muita vazão, não acreditam muito nas coisas espirituais. Ou seja, eles tentam racionalizar o espiritual. E nós não podemos racionalizar o espiritual, porque a fé e a razão são antagônicas. Não, eu preciso ver para crer. Se Jesus apareceu lá, eu quero ver com os meus próprios olhos, quero ver as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Aí Jesus aparece, só para esse que quer ver, Tomé, porque ele já tinha aparecido para os demais, e aí Jesus vai, vem cá, hoje é só para você, Tomé, vem cá. Você disse que só creria se você visse. Aqui está, queridos, o mundo físico e o mundo espiritual. Está o mundo visível e o mundo invisível. E aí Jesus mostra, toca aqui, ó, não só veja não. Você está vendo agora? Toque, confira. E aí Jesus disse, só porque você viu, tocou, você creu? Pois, digo mais, bem-aventurados sereis vós todos os que não viram, mas creram. E aí aquele pastor, ele não deu credibilidade ao que ele viu no mundo espiritual. E Deus mostrou para quê? Porque ia acontecer? Não, porque já estava programado, já estava projetado para acontecer. E Deus mostra para quê, irmão? Para desviar, para quebrar, para cancelar. Quem é que cancela isso? É Deus? Não, somos nós. Deus mostra o mundo espiritual, Ele abre,
o discernimento, a visão do mundo espiritual para que você haja, porque aqui na terra, quem pisa aqui, ó, quem está pisando aqui sou eu, é você, somos nós homens. Espírito não pisa. O espírito para pisar tem que entrar num corpo, como Jesus, ele entrou num corpo e viveu aqui na terra. E aí o que aconteceu? Eles não oraram, não quebraram, não cortaram, não anularam, e aconteceu. E depois a esposa estava lá diante do caixão com o marido morto, chorando, como Deus mostrou na visão. E foi uma experiência muito grande, queridos. E cada vez que alguém vinha lhe entregar alguma coisa, se alguma coisa que não é boa, está quebrada em nome de Jesus. Deus te mostrou isso, já quebrou, já cancelou, então cancela. Então nós oramos agora aqui, irmão. Não é que vai acontecer, Deus está mostrando algo que está preparado, que está montando, que já é real no mundo espiritual, mas precisa ser quebrado para não se manifestar e se materializar no mundo físico. Porque as coisas materiais, elas são, primeiro, elas são geradas no mundo espiritual. É por isso que você precisa acreditar no mundo invisível. O mundo invisível é o mundo da fé. E Jesus falou, se você não crê, não adianta nada. Tudo só é possível ao que crê, mas sem fé, sem você crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é o que está escrito. É isso que eu sempre falo aqui, que lá desde o princípio, quando o homem elegeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e abriu mão da árvore da vida, e aí entrou o pecado, aí Deus, o homem era como Deus, via como Deus, o mundo espiritual. O homem não tinha pecado, foi feito a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele era imortal, ainda é. Qual é a diferença do imortal para o eterno? O eterno é aquele que não tem princípio de dias e não terá fim de dias. Mas como o homem teve origem, e a sua origem foi em Deus, a imagem e semelhança do Altíssimo, aleluia, ele teve princípio de dias, mas não terá fim de dias. Então o homem, ele viveria eternamente, ele não morreria, mas por causa da decisão errada em desobedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, e comer do fruto que não era para ser comido, então Deus fechou os seus olhos espirituais. Porque o homem, ele enxergava